Bom dia, sejam bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre heterose e como calcular. Eu acredito que esse seja o assunto de melhoramento mais popular fora da academia. Isso porque todo semestre, quando aparece uma turma nova de melhoramento, antes que se chegue no assunto de heterose, é comum, quando você está ministrando algum conteúdo não relacionado, algum aluno te perguntar: é isso que é heterose? Então, o nome é bem comum entre a maioria dos alunos que estão começando, mas o conhecimento sobre o que realmente é heterose, isso já não é tão comum. Então, geralmente eu explico para eles que aquele não é o assunto ainda, que a gente vai ver mais para frente da disciplina, mas pergunto para eles aonde que eles já ouviram e o que eles acreditam que seja realmente a heterose. Então a maioria, apesar de já ter ouvido o termo, não sabe o que é, mas sempre tem algum ou outro que vai responder que alguma coisa um pouco mais genérica, um pouco mais ampla, tipo os filhos melhores que os pais, né? Alguns vão responder algo mais específico, né? Superioridade dos filhos em relação aos pais. Eu vou explicar por que ainda é um pouco amplo. E tem outros que são até mais precisos. Talvez a forma mais fácil da gente fixar o que é heterose seja a gente entender qual que é a utilidade da gente calcular ela. E a utilidade é saber se é vantajoso ou não eu realizar um determinado tipo de cruzamento, seja um cruzamento entre raças distintas ou linhagens, porque quando eu tenho duas raças e cruzo elas, se o produto não for melhor do que a média das duas raças, então qual seria a vantagem de eu realizar esse cruzamento? Então, se eu tiver uma forma de verificar o quanto esse produto do cruzamento é superior à média dos pais, eu poderia determinar se vale a pena eu repetir esse cruzamento ou não. Então, a forma mais simples da gente pensar no cálculo e na definição é interligar os dois, né? Que seria definir como superioridade média dos filhos cruzados em relação à média dos pais. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que pegar a média dos filhos, subtrair a média dos pais, que eu vou ter a vantagem dos filhos sobre os pais em termos numéricos, mas ainda preciso de ter em termos relativos. Então eu divido de novo pela média dos pais. Só que aí eu posso multiplicar também por 100 para obter esse resultado em porcentagem, que senão eu obteria em valores decimais. Vamos ver um exemplo. Vamos supor uma determinada característica, que a média dos pais foi 3.000. Então temos 3.000 aqui na média dos pais, 3.000 aqui embaixo também. E vamos supor que a média dos filhos foi melhor, foi 3.300. Então 3.300 menos 3.000 vai dar 300 no numerador. Dividido pelos 3.000 do denominador, a gente vai ter 0,1 multiplicado por 100, 10%. Então teremos uma vantagem de 10% em utilizar esses filhos cruzados em relação à média dos pais puros. Tem que sempre tomar um pouquinho de cuidado no entendimento, que eu noto que tem alguns alunos que entendem que se o valor da heterose for positivo, quer dizer que o filho é melhor do que qualquer uma das raças separadamente. E quando a gente analisa corretamente o cálculo, a gente vê que é o quê? E a definição, né, que é a superioridade média dos filhos em relação à média dos pais. Então eu posso ter uma raça, por exemplo, que estava produzindo 2.500 e a outra 3.500. Então 2.500 e 3.500 eu teria uma média de 3.000. Então, essa heterose de 10%, que estava dando filhos cruzados com 3.300, ela é muito superior aos pais de 2.500 de uma das raças, mas a outra raça era 3.500. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não deixar ampla demais essa interpretação da definição. Tem que restringir um pouquinho a definição, lembrando que é a superioridade média dos filhos em relação à média dos pais. Isso é apenas a ponta do iceberg,
Mas se ajudar algum de vocês a diminuir o confundimento com outros assuntos e já também diminuir um pouquinho dessa curiosidade, já fazer vocês raciocinarem sobre temas que são interessantes para vocês, eu acho ótimo. Existem algumas críticas, por exemplo, sobre utilizar, vamos supor que sejam animais criados a pasto. Existe muita diferença entre os pais criados em um ano e os filhos criados em outro ano, ou até muitos anos depois, se fosse um experimento que não fosse algo contínuo, né? Então, vamos supor que você tivesse uma crítica em relação se essas mudanças dos filhos para os pais não é uma mudança no sistema de manejo ou na qualidade ambiental de um ano para outro. Então, existem outras possibilidades de você tentar calcular a heterose. Você poderia, por exemplo, utilizar a média dos filhos cruzados, em vez dos pais, você poderia utilizar, já foge a definição, né? Filhos puros, né? Porque eles poderiam ser criados no mesmo ano. Então existem várias opções, variações, mas na prática, médios ou pequenos produtores podem fazer alguns testes, né, com algumas raças de interesse e já ter alguma expectativa com relação a um determinado cruzamento. Mas os cruzamentos principais, com as principais raças utilizadas e com uma maior preocupação com rigor e precisão, a maioria deles já vai ter sido feito o teste por alguma empresa ou pública ou privada que tem um volume maior de recursos, né? E que tenha testado se aquele cruzamento tem efeitos benéficos ou não. Uma outra coisa interessante que às vezes a gente vê não vê nos livros explicando é que esse cálculo de heterose aqui a gente geralmente faz como exemplo para uma característica e você poderia verificar em diversas características de interesse econômico quantitativas, né, se está havendo heterose, sim ou não. Então a heterose ela pode ser vantajosa em uma característica e às vezes alguma outra ela não ser vantajosa, né? Obviamente a gente só arranhou esse tema, mas eu acho que já ajuda um pouquinho a não confundir com outros assuntos. E caso tiver ficado alguma dúvida, posta aí no chat que eu vou tentar responder e adiantar caso for possível.